Pessoal, antes que seja tarde demais, estou gravando esse conteúdo para te dar uma dica show, que fazer um corte a domicílio com o barbeiro Felipe Silva, você ganha tempo. Além de você estar fazendo algo que é necessário e importante, né, que é a gente cortar aqui o cabelo, eu estou também já fazendo reunião, já estou me preparando, não saio de casa, não pego o trânsito, não espero lá na barbearia, ele me atende no horário, show de bola. Ele sai daqui, já entra em reunião, não tem desperdício de tempo, deslocamento. Se apresente aí, Felipe. Meu nome é Felipe, né, Silva. Eu passo para trás aqui, talvez está muito perto. Eu faço atendimento em domicílio, né, fazendo o cliente otimizar tempo, né, ter um conforto e a segurança dele não precisar sair do conforto da casa dele. Legal. E a gente vai bater um papo, né, Felipe, dessa história sua até chegar aqui em casa. Sim. Uma história... Uma história tem até Deus envolvido. Sim, Sempre tem, né? Sempre tem. Mas dessa vez, uma claridade muito alta. Sim, verdade. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente. Pronto. Tá bom assim pra você? Tá bom. Tá apertado aqui? De boa? Não, tá tranquilo. E o Felipe tem um espelhinho ali na minha frente, ali, ó, pra me ajudar a ver o corte sendo realizado. Dá pra ver? Deixa eu me ajustar aqui. Aí, show. Pronto. Olha lá. Felipe, vamos contar a história aqui de como que começou a sua trajetória, então. Você veio lá de São Paulo, né? Sim. Ele está em Londrina, no Paraná. Quanto tempo você chegou, que você veio aqui para Londrina? Você está aqui há quanto tempo já? Então, estou em Londrina aproximadamente há um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? Em abril do ano passado. E a minha esposa teve a oportunidade no trabalho dela, da gente mudar de cidade, né? Uhum. E a gente decidiu vir para cá, encarar esse novo desafio. Legal. E, pessoal, eu conheci o Felipe, pode falar, né? Eu conheci o Felipe num evento de networking. Ele foi lá tomar um café com empreendedores, eu também, sentamos um ao lado do outro. E nem podia, né? É porque, não é que não podia, normalmente eles colocam intercalado, né? Uma pessoa que é membro recorrente e uma pessoa que é visitante. Membro recorrente e visitante. É um costume que eles têm, é uma cultura. E coincidentemente nós dois éramos visitantes, mas nós dois ficamos um do lado do outro. Então alguma coisa aconteceu ali para interferir nessa regra aí. E acabei conversando com ele, trocando uma ideia, gostei da ideia dele. Lá em São Paulo é muito comum, e ele queria implantar isso em Londrina. Só que, eu acho que você tinha acabado de chegar na cidade, um mês ou dois, não sei. Acho que tinha uns 2 meses. Não conhecia muitas pessoas, né? Sim. Inclusive estava no café lá para proporcionar isso. E aí eu gostei dele, né? Acho que deu sinergia na conversa. Você me convidou para um evento. Foi. Do CRI da... CRI, porque é Cristão Empreendedores. Cristãos Empreendedores. Sim. Desculpa. E aí eu fui para esse café, era um café da tarde com uma palestra, né? E eu gostei bastante. A palestra falava do orgulho, como que o orgulho atrapalha no dia a dia do empreendedor, né? Sim. Aí eu convidei ele para ir num evento da minha igreja. Eu esqueci como que era o nome do evento. Confraria. Mas estava lá o Rodrigo Minotouro, né? Foi. Se eu não me engano, que era um dos palestrantes. E teve espetinho, né? Foi bem legal mesmo. Então, queria saber de você, Felipe. Qual que é a importância desse networking, de você sair, conhecer pessoas, para quem quer ganhar dinheiro através do seu próprio negócio? Eu acho o network, né? Ele é basicamente 80%, eu acho que é uma porcentagem, não sei 80%, mas uma porcentagem bem alta de você poder conhecer novas pessoas e acessar novos lugares. Porque no início, né, quando eu tinha 2 meses aqui, eu procurei
visitar alguns eventos, né, para poder abranger ali a minha rede de conhecimento, né, com pessoas. E se conectar com essas pessoas assim que com que aquela ideia se tornasse real hoje, né? É o processo, né? Uhum. Tinha 2 meses que eu tinha acabado de chegar na cidade e hoje eu estou conseguindo e vivendo realmente assim do atendimento em domicílio, através de conexões do próprio network. Pô, legal. E eu lembro também que eu convidei ele para fazer parte do nosso Conecta e Cresce, né? Nosso Instituto de Educação. Ele foi, se eu não me engano, em 2 ou 3 encontros, assistiu minha palestra de vendas, né? E também conheceu várias pessoas por lá. E até que um amigo, um cliente, ele precisava de um barbeiro, já que o barbeiro estava saindo da barbearia lá dele. E o Felipe até então não tinha conseguido deslanchar, né, Felipe, na carreira de barbeiro a domicílio. Tinha um outro cliente, mas não o suficiente. Não o suficiente para dizer que já era um negócio sólido, né? Sim. Então eu falei, olha, vamos dar um passinho para trás, vamos entrar numa barbearia, você vai ter uma renda, vai construir uma carteira, vai entender a mentalidade do londrinense. E assim foi, né, Felipe? Você entrou lá, ainda a porta por lá. Você está quanto tempo ali no cartório? Eu vou fazer 1 ano em agosto. Aí, ó, já vai dar 1 ano daqui 30 dias, tá 11 meses. Então. 11 meses. 10 a 11 meses. E foi bom também, né? Para você conseguir uma renda, se estabilizar. Sim, é porque, assim, em São Paulo, eu já vivia 100% do atendimento em domicílio, né? Ali na região onde eu morava. Porém, ali, eu conhecia todo mundo, né? Então, quando eu mudei de cidade assim, eu costumo falar para as pessoas, é como nascer de novo, né? Você tem que conhecer lugares, conhecer pessoas, né? E é algo assim que não é fácil no começo, né? Então, assim, trabalhar na barbearia naquele primeiro momento e estar lá também ainda foi algo muito importante, assim, para minha chegada, né? Porque eu consegui, além de fazer a minha renda, né? Eu consegui me conectar com muitas pessoas, né? Através daí eu conheci a igreja também aqui de Londrina, eu conheci a academia, né? E aí hoje, no meu casamento mesmo, tinha mais gente daqui de Londrina do que de São Paulo. Legal. E isso se mostra o quanto a gente já é querido, né? Apesar do pouco tempo, o quanto a gente já conheceu pessoas boas, né? Sim. E ele me convidou para o casamento. Infelizmente, eu não estava aqui. Eu estava em viagem e não tinha como desmarcar, senão eu teria ido também. E a vida de casado? Tá bom demais. Já era bom, né, na verdade, mas acho que quando você começa a se alinhar ali, né, ter princípios, né, não só na lei dos homens, nas leis de Deus, né, acho que a forma com que Deus olha para você começa a se tornar diferente, né. Então, graças a Deus, assim, foi só bênçãos, né, do casamento, do batismo pra cá, então, eu tô vivendo coisas assim que são meio sobrenaturais, sabe? Tem coisas que não tem nem explicação ainda. Mas conta um caso ou outro assim que vem na sua memória, assim, que é algo, um testemunho que tem acontecido aí na sua vida. Um testemunho. Sim. Como era antes e depois do batismo, por exemplo? Eu acho que o meu relacionamento com Deus, eu acho que é uma sensibilidade assim, a prestar atenção no mover dele, acho que tem se tornado mais nítido, sabe? Eu acho que antigamente, quando acontecia um mover à volta, né, quando estamos com a oração de outra proximidade com Deus, eu acho que você não repara, você está meio sem o mover, né, meio paralisado, né, as coisas. Então, assim, o testemunho que eu tenho para contar é o nosso, assim, né, porque
Quando eu conheci o Cleiton, né? Quando eu te conheci, Não, calma aí, depois a gente conta isso. depois. Não, mas é legal essa parte que ele falou até agora, Aham. que ele tava tendo uma vida Sim. boa, Boa. mas parece que nada Ia pra frente. ia pra frente, né? tava faltando alguma coisa, Sim. né? Um certo vazio, né? Tô ali, tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, mas tô casado, né? Ele já tava morando junto com a esposa, mas parece que falta alguma coisa, né? Sim. Tem esse tempero. E ele frequentava, né, Felipe, a igreja, mas mesmo assim, acho que faltava esse batismo, né? Essa transformação de criatura para filho de Deus. Um novo homem. E realmente é um ato, alguns dizem simbólico, Sim. mas ele tem um grau de importância elevado, né? Muito. Bacana. E a sua esposa? Ela também tem essa mesma percepção, não? Sim. Eu acho Conta um que- pouquinho quem é, o que ela faz, para a turma conhecer. eu sou casado com a Amanda, né? Ela que gosta disso, sempre quando chegar lá na cela, no GC, ela fala pra ela dentro, eu sou casada, sou esposa, né? Para o pessoal se apresentava, né? Daí eu sou casado com a Amanda, né? Algumas semanas, né? A gente já convive junto aí há 5 anos. E a Amanda ela é nutricionista, né? Através da empresa que ela trabalha, surgiu a oportunidade da gente vir para Londrina, uma empresa que se chama Sanutrim. Essa empresa ela veio se expandindo de São Paulo até o norte do Paraná, no Rio de Janeiro, e pegou algumas unidades aqui, né? E eu e a Amanda assim, sempre seguiu muito alinhado um assim para com o outro, né? Em relação ao comportamento, né? Trabalho, mudanças. Isso ajuda muita gente, né? Então, ela é uma mulher assim, que me apoia bastante, né? Em decisões, como eu apoiei, né? Essa mudança da gente sair de um estado para vir para outro, né? Construir a nossa vida. E para mim como barbeiro foi um pouco mais fácil porque o barbeiro ele se adapta em qualquer lugar, né? Onde ele for ele consegue deslanchar, né? Então no início assim mesmo foi abrir a mão ali dos clientes que eu tinha para fazer essa mudança, né? Quando ela teve a oportunidade eu não quis atrapalhar esse momento da carreira que ela estava tendo, né? Com uma evolução assim como profissional. Então eu decidi acompanhar ela e para um outro estado. Isso eu acho muito legal também, porque assim como você teve esse entendimento, né? De, poxa, a Amanda tem uma oportunidade na carreira de crescer em outro estado, enfim. Você fala, não, eu me adapto lá e vou, né? Sim. E hoje eu vejo que ela faz muito isso também, né? Faz. Você te apoia nas decisões, te Sim. ajuda na sua profissão. Acho que isso é bacana, né? De um casal. Tem que ser por aí. Porque empresário, cara, quando ele não tem esse apoio em casa, aí sempre oscila, né? Tem momentos que são bons, outros ruins. E quando o apoio não vem dentro de casa, né, escuta lá do cônjuge, falei pra você que isso não ia dar certo, porque isso, porque aquilo, e a cabeça do cara já tá na dúvida, né? Sim. Puxa, será que vai, não vai? E aí aquele apoio vem puxando pra baixo, aí o cara desiste. Às vezes ele tava a ponto de virar, dar certo e Falta de apoio. Falta de apoio e desiste. E ao contrário, cara, até para deixar o empresário mais à vontade, às vezes vem uma energia extra, vai dar certo, eu confio em você, vamos ver junto o que está faltando, vamos buscar conselhos, vamos, né? E aí a coisa acontece. Então esse apoio dentro de casa, quando eu saí também do mercado CLT, eu era funcionário, ganhava bem, mas eu queria, né, empreender, alguma coisa queimava no meu coração lá que tinha que
arriscar. E eu lembro até que foi um momento bem crítico não, mas assim, de muita dúvida, porque minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, né? Uhum. E você trocar o certo por duvidoso quando alguém vai vir mais uma pessoa dependendo de você financeiramente. Minha esposa é dentista, né? Por conta da gravidez ia parar de trabalhar. Então a única renda seria minha, né? Uhum. E aí arriscar largar isso para empreender, então foi algo bem, uma decisão meio difícil de tomar, sabe? Uhum. Mas eu tinha certeza que o negócio ia dar certo e principalmente eu tive apoio em casa, né? Sim. A Dani falou, não, vai, confia, vai dar certo, vamos junto. Eu falei, nossa, se ela, mãe, que é parte frágil, né? Que vai estar sem trabalhar dependendo de mim. Se ela confiando em mim, né? tá acreditando, como é que eu não vou acreditar, né? Sim. Então, de lá pra cá foi só bênção também pra gente. Deu certo. Ah, quando a mulher ajuda, cara, não tem o que fazer, não. O negócio dá certo. Ainda mais quando eu acho que com você também não deve ter sido algo assim que queimou do nada, né? Pra fazer assim, né? Tipo, você do CLT, eu acho que era algo que vinha assim há um tempo também, né? Isso assim, essa ideia, né? De dentro pra fora, né? Sim. E quando é algo que vem uma vez, duas, né? Assim, você sente que é aquilo, né? E tem esse apoio, eu acho que você ganha um combustível enorme, né? Ah, sim. É diferente quando é algo assim novo no começo, né? E você fica meio receoso, né? Pô, a ideia veio, eu vou arriscar agora, na primeira vez. Acho que esse apoio assim no começo, a mulher fica assim, mas do nada eu decidi fazer isso, né? Mas quando é algo, quando você vê e seu coração queima para fazer aquilo, você fala uma vez, duas, três, né? Acho que é algo assim que você não pode deixar criar dúvida também, né? Sim. Tem que encarar, né? Eu sou engenheiro de formação, então, claro que eu queria fazer as minhas análises e estudos, pesquisas sobre se aquilo realmente ia dar certo ou não. Então, busquei muito conselho, né? Conversei com muitas pessoas da área, clientes, pessoas envolvidas. Eu já era cliente, né, da Prudential, então o produto eu já conhecia, mas conversei com pessoas que receberam benefício, conversei com outras pessoas que já estavam lá dentro, e aí conversei até com as esposas das pessoas que estavam lá dentro, né, para entender também, né, como que fica o ambiente familiar, com você tendo que, às vezes, sair cedo e chegar tarde todos os dias, né? Mas sempre eu vi coisas positivas, então acho que Deus também foi colocando pessoas no meu caminho para endossar o que Ele queria para mim, né? Sim. Porque tem pessoas que realmente, hoje eu tô aqui e eu sei, né? Tem pessoas que não dão certo, que estão sempre reclamando, como eu acho que em todo negócio, né? Sim. E se as pessoas que estavam lá dentro, que eu procurei, que eu conversei, fossem pessoas que não estivessem bem, porque quem está aqui fora muitas vezes não sabe, né? Então acho que Deus foi, acho não, tenho certeza que Deus foi colocando pessoas no meu caminho para dar essa certeza que eu precisava. Poderia ter falado com pessoas que tivessem me desanimado. É verdade. Isso é importante também porque você também fala, pô, se as pessoas estão falando da minha ideia, do meu negócio, né, acham bacana, então não é coisa da minha cabeça, né? Você acaba pensando assim, né, quando as pessoas elogiam, né, falam bem, né, do seu trabalho, da área que você quer seguir ali, porque não é uma ideia assim da sua cabeça também, né? É algo que está sendo validado, né? Sim. E aqui a gente começa a entrar na história de como é que você me reencontrou, né, pode-se dizer, né? Sim. Porque o que acontece, né, pessoal? Vocês estão assistindo até agora?
vou contar a história, né? Eu estava contando a história aqui do Felipe quando ele foi lá no Instituto. E eu até falei para ele, bom, já que o negócio com o barbeiro a domicílio não estava virando, por que não voltar para uma barbearia tradicional? Algo que ele não queria de início, eu lembro muito bem disso. Ele não queria de início, mas aí acho que o calo apertou, né? E começou a repensar sobre o assunto, né? A reconsiderar. Sim. E aí eu falei, né, que tinha essa oportunidade num amigo barra cliente, já que o meu barbeiro que estava lá, ele estava saindo para abrir um negócio próprio. Então o dono, né, o proprietário, ia precisar de mais um barbeiro. Aí indiquei o Felipe lá. E deu tudo certo, ele entrou, começou lá. Teve um momento que, por alguns períodos, ele foi o único barbeiro da barbearia, né? Ou seja, todos os clientes se concentraram nele. Então, conseguiu fazer um pezinho de meia, né? Começou a ganhar bem, enfim. Mas alguma coisa ainda queimava lá no coração dele. Falou, cara, eu ainda quero que dê certo o barbeiro a domicílio. E nós ficamos ali nesse intervalo, talvez uns 6 meses, Felipe, sem se encontrar. A gente mandava mensagem, e aí, como é que tá, o que você anda fazendo? E tal, tem um evento aqui, vamos lá, enfim. Mas de se encontrar mesmo foram poucas vezes, né? Acho que em 6 meses foram poucas vezes, não foi isso mesmo? Eu acho que o último evento que eu tinha ido, que a gente tinha se encontrado, foi da Renault Barigui lá, que não lembro qual mês foi. O Verona ali foi em setembro. Setembro de 24. Isso. Dali em diante a gente não conseguiu se encontrar mais, né? Conversávamos assim. Oi, tchau ali. Oi, tchau, tudo bem? Bem. Como é que você tá? Muito. De se encontrar assim, tomar um café, ir para um evento juntos, a gente não estava indo. Aí eu lembro que eu ia começar uma mentoria, o MVP que está na tela ali, que é Marketing, Vendas e Produtividade. Eu acredito que eu te convidei para a primeira turma, para a turma de março desse ano, de 2025, se não me engano. Sim. Só que, por algum motivo, você não pôde nem responder, não lembro. Não, você deve ter respondido sim, não estou lembrando mesmo. Aí foi um sucesso, essa turma estava gostoso, as aulas, conhecendo gente nova, foi bem bacana. Aí ia vir a turma seguinte, que seria a turma 26. Aí fui lá, né, tava no meu caminho, não lembro para onde que eu estava indo, que eu resolvi parar lá na barbearia e conversar um pouco com o Felipe, para convidar ele para fazer a mentoria. Foi. E o que você me contou naquele dia, Felipe? Uma pausa rápida para te dar uma informação importante. Se marketing, vendas e produtividade é importante para você e o seu negócio, você precisa clicar no link aqui abaixo e ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias que foram criados para ajudar você a escalar cada vez mais e ter o sucesso que você merece. Agora volta lá para o episódio que ainda tem muita informação que você vai gostar. Assim, naquele dia... naquele dia foi assim... algo assim... As coisas de Deus, elas não são explicáveis, né? Você pode tentar explicar, mas elas não são, né? Aquele dia, né? Depois assim de... Um final de semana assim... Um final de ano assim, pra mim muito... Não vou dizer conturbado, assim, bem difícil, né? Porque eu passei o ano novo assim no hospital com a minha mãe, né? Em janeiro ela faleceu. Ela estava com câncer, né? Minha mãe tinha tratado o câncer já 2 vezes, na terceira vez que voltou, debilitou ela muito, né? E passei os últimos dias assim com ela, né? Então, o final do ano em janeiro foi um tempo bem difícil assim mesmo, né? E fevereiro, acho que eu fiquei afastado da barbearia, né, durante um mês, assim, mês de janeiro para fevereiro. Só que daí quando eu retornei, assim,
foi bem difícil, né? Eu tive que recomeçar, voltar a trabalhar e a vida não pode parar, né? Então, assim, a perda da minha mãe foi um dos motivos assim, do meu batismo, né? De eu poder firmar realmente, né? Assim, a minha caminhada com Jesus, porque eu pude ver Deus ali de uma forma tão grande, né? Dando forças para ela e tal. E aí, quando eu voltei para a barbearia, depois de tudo isso, dessa perda, eu criando essa intimidade com Deus após o batismo e tal, eu perguntei para Deus, né? Deus, o que você quer de mim, né? Qual que é o propósito que eu vim para Londrina, né? Será que realmente é para mim trabalhar na barbearia e tal? É para mim passar esse tempo aqui, essas estações e esse atendimento em domicílio dentro de mim assim, queimando, né? Tipo, voltando assim, mas de uma forma mais forte, sabe? E naquele dia, né, que eu tinha voltado pra barbearia, eu já tinha ficado, eu tava ali há um mês, eu acho, foi março. A MVP começou quando agora? O seu foi maio. Maio, né? Maio. Eu acho que foi em abril ali mais ou menos, eu, nessa conversa com Deus, né, acordei ali, orei e tal. E fui pra academia, e na academia eu fiquei pensando, né, Deus, o que você quer de mim, né? Realmente eu devo seguir na barbearia, né? Ou eu devo voltar pro atendimento em domicílio? Daí vi um vídeo do Thiago Brunet, né? Que ele falava assim, né? Fazia tempo que eu não via ainda, assisti o Café com Destino todos os dias, mas por um bom tempo eu não assistia. E caiu justo no episódio que você precisava. Sim. Daí caiu num episódio que ele falava assim, né? Que Deus tinha o livro de nossas vidas nas nossas mãos, então se ele colocou os sonhos no seu coração é porque ele vai realizar, né? E planos e tal. E se não realizou ainda é porque a gente talvez tenha que passar por um processo. E aí eu comecei a ver isso, né? O processo foi a barbearia, né? Que eu fui colocado porque não era o momento. E a perda da minha mãe. Só que depois de passar por isso tudo, né? Esses sonhos iam ser realizados, né? Porque quando Deus promete, né? Ele cumpre. E aí eu comecei a pensar, pô, então se é os sonhos que ele implantou no meu coração e não aconteceu ainda, é o barbeiro em domicílio, né? Eu comecei bem a ter uma confirmação, né? Daí nesse dia eu lembrei de você, né? Do Cleiton. Eu falei, pô, mas eu lembrei assim, daquele dia que a gente se encontrou e que você falou assim, pô, bacana essa ideia e tal, né? Algo que não tem aqui ainda, né? Vai dar muito certo. E eu parei pra pensar, pô, mas o Cleiton é um cara que me apoiou, que gostou do meu trabalho. Será que é ele que eu tenho que procurar, que eu tenho que falar, né? Que Deus colocou assim na minha vida? Ou será que é ali a barbearia mesmo, sabe? Eu meio que criei essa dúvida ali na hora ainda. Daí quando eu tava almoçando na barbearia, né? Eu entrei no WhatsApp para ver algumas mensagens, tinha lá, a primeira mensagem no grupo assim, escrito Cleiton Fukumoto, né? Enviou uma mensagem no grupo que tinha um conecta nesse dia, numa quinta-feira. Verdade. Daí ali eu peguei e falei, e é isso que eu falo da nossa sensibilidade ali ao redor, né? A ver o mover de Deus, né? Quando a gente está mais íntimo, mais a gente tem essa percepção que ele está movendo as coisas ao seu redor, né? E aí depois dessa mensagem eu falei, pô, mas o Conecta hoje eu não vou conseguir porque eu vou servir na igreja, né? Numa quinta-feira. Mas no próximo mês, né? Eu vou voltar aí, né? E nisso quando eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pro Cleiton, né? Faz tempo que a gente não se fala, né? Perguntar como é que tá as coisas e tal. E voltaria a ter um contato, né? Nisso eu almocei, tô lá sentado na barbearia e eu conversava com Deus, seja claro comigo. Daí daqui a pouco o Cleiton apareceu lá na barbearia. Né? O Cleiton apareceu do nada que eu fiquei até assim, eu não sei se ele percebeu a minha reação aquele dia, mas eu tava meio assim, em estado meio de choque, né? Porque o Cleiton apareceu lá
E a gente conversava e eu ficava tipo assim na minha cabeça. Nossa Deus, você foi tão direto comigo que você enviou o Cleiton aqui até mim, eu não preciso de resposta mais nenhuma, né? Então realmente é isso que você quer de mim, essa ideia realmente por você estar aprovada, né? Então assim, aí eu não deixei criar mais nenhuma dúvida. E aí você apareceu e falou, pô, você não tem saudade de frequentar os eventos, o atendimento, né? E aí essa ideia começou a acender de novo, né? Sim. E tá aí, acesa, graças a Deus o processo passou, né? E tô vivendo ainda, né? E as coisas estão caminhando, né? Então, aí que né, ele me contou, ele não queria me contar muito essa história, Sim. ele estava assustado aquele dia ainda, né? E a gente combinou um café, Foi. se eu não me engano, na semana seguinte, né? Sim, Uma foi. coisa assim. E aí fomos tomar esse café juntos, aí ele contou essa história para mim com mais detalhes. E eu tinha ido lá justamente para convidá-lo a participar mais, né? Se um dia ele quisesse voltar com a ideia, ele precisaria, né, dos potenciais clientes. Sim. Então, no começo nós falamos da importância do network, né? Sim. 85% do dinheiro que nós vamos fazer na vida vem dessa nossa capacidade de relacionamento com outras pessoas. Estava tentando lembrar ali, né, quantos por cento que é? É mais ou menos 85%. Então, os bons negócios sempre vão acabar saindo dessa relação de pessoa para pessoa. E, né, eu conheço fulano, que conhece ciclano, vai naquela loja, ó, já fui ali, vai lá. Então, o indico, boca a boca, ele é muito quente, né? Então, realmente eu queria que você voltasse para se preparar. E no fim deu tudo certo, né? Você até se tornou um mentorado ali do MVP. Sim. Algumas coisas que você precisava ajustar para voltar a abrir, né? Alguns espaços na agenda você fez. Né? Veio aqui, esse aqui já acho que é o nosso segundo conteúdo, acho que é o terceiro ou quarto corte, né? Sim. E até eu dei dica para ele, né, pra gente fazer algumas artes e mandar aqui no grupo de pessoas do condomínio. Porque quando você recebe uma recomendação, uma indicação quente de pessoas que convivem no mesmo ambiente, a chance de alguém se interessar é muito alta. Sim. Então aqui no grupo do condomínio, eu moro num condomínio horizontal, tem pessoas que não me conhecem. São cerca de 500 lotes aqui, é um condomínio grande. E aí só o fato de morar no mesmo condomínio, eu estar indicando, as pessoas se sentem confortáveis, né, em aceitar, porque eles partem do princípio que temos o mesmo gosto, né? Sim. Por morar na mesma região. E assim a gente fez, né, Felipe? Criamos uma arte, fizemos um texto e mandamos. E não é que uma pessoa que mora aqui tem um namorado que não mora aqui, mas que precisa de um barbeiro a domicílio, né? E passou para ele, né, Felipe? E aí você foi... nós estamos cortando aqui numa segunda-feira, nesse último sábado, fizemos um café com vendas. Sim. Vários empreendedores se encontraram para tomar um café da manhã e falar sobre vendas. E o Felipe teve que sair um pouquinho antes. Já tinha terminado, na verdade, o evento, mas as pessoas estavam lá conversando ainda. Ele falou, eu preciso ir, porque eu tenho meu cliente da barbearia. Pô, achei legal, cara, da barbearia domicílio, né? Que ele conheceu através da indicação nossa aqui, cara. Então, esse é o poder do relacionamento do network, tá vendo? E mais que você estava preparado para isso. E aí me conte o que você contou hoje aqui. O que você falou? Você foi lá e o que você fez? Eu usei a estratégia de vendas do meu mentor, né? Cleiton Foucault. É isso aí. Quando você tem um trabalho que é de recorrência, Sim. que é o caso do barbeiro, que todo mês, semana, a cada 15 dias, dependendo de cada um, a pessoa precisa cortar, né? Sim. Então, o barbeiro, seja a domicílio ou não, o cliente
cliente saiu dali, você já pode sair com o cliente marcado o seu retorno, Sim. né? Porque vai acontecer, né? E muitas vezes você pode até surpreender o seu cliente. Então, você que tem uma barbearia aí, o seu cliente foi uma vez, você já se conecta, já conhece, pergunta se ele quer retornar, né? E, às vezes ele não está muito confiante ainda, se ele vai ou não vai, ele fala, qualquer coisa retorna, tá, beleza. Sim. Existem técnicas para a gente combater isso, mas não vou entrar nesse mérito. Uhum. Mas vamos supor que ele já vá lá pela segunda vez. Pô, você já sabe da primeira, você já sabe da segunda, você tem que manter esse registro. Porque daí se o cara, né, deu um intervalo de uns 15 dias, na terceira, meu amigo, você não vai esperar dar 15. Deu 10, 12 dias, você já manda uma mensagem, liga para ele e fala, né, está chegando a data próxima de cortar, você não quer agendar um horário. Que às vezes a pessoa está tão atarefada, né, o famoso corrido, né, que ele não para nem para mandar mensagem ou ligar para agendar. Então é algo que muitas vezes ele precisa, ele quer fazer e acaba passando. E se você entrar em contato dando essa facilidade para ele, essa comodidade, ele topa, cara. Enfim, né, fui dando umas orientações aí pro Felipe. É interessante também fazer pacotes, né, onde o fato dele estar antecipando já uma agenda, né, fazer um preço um pouquinho mais em conta para criar essa fidelização do cliente, né? Só um pouquinho. Uhum. Porque é bom para todo mundo, né? O cliente ele permanece com você e em contrapartida você dá um desconto por essa fidelização, né? Sim. E deu certo, né, Felipe? Você fechou o pacote. Então tem o meu pacote, tem esse pacote e assim vai. Essa técnica, né, de você já atender e já reagendar, funcionou 2 vezes essa semana. Uia! Que legal. Uma na barbearia, né? Isso. E outra no atendimento em domicílio. Eu fui atender esse cliente, né? Ele perguntou, nossa, eu tô há um tempo procurando um barbeiro assim e tal, porque eu viajo muito para São Paulo, né? E para me agendar é difícil, ir até a barbearia. Daí atendi ele e ele perguntou, né, inclusive, você tem pacotes, alguma coisa? Eu falei, tenho um pacote de 2 cortes, né, 3, 4 cortes com barba. Uhum. E nisso, passei os valores ali para ele. E na hora de fazer o pagamento, né, eu falei o valor de um corte, ele falou, acho que eu vou fechar o pacote. O melhor dia, perguntei, né, você corta de quanto dia? Ele falou 15. Aí já deixei agendado, ele fechou o pacote e já está agendado. Já tem um retorno. Dia 23. Vendi ele agora dia 5, dia 23. Antes do aniversário dele já vai estar agendado. Olha aí, tá vendo? O cliente foi bom, né? Sim. Ao invés dele pagar um corte único, que é o que ele estava fazendo, ele já fez o pacote, já pagou mais barato. Para você também foi bom, porque você já tem mais um corte agendado. Sim. E, claro, como você está gerando essa facilidade e comodidade, na verdade você não está simplesmente cortando, né? Você está fazendo ele ganhar tempo. Né? Sim. Comodidade. Então é isso que você vende. Então é um ganha-ganha. E lá ele está feliz lá falando bem de você para os amigos dele. No próximo ele falou, já vou marcar, né? O próximo, já vou marcar com meu pai, com meu irmão. Aí, ó. E meu irmão vai gostar também. E você atendeu ele na empresa dele, não é isso? Na empresa dele. Ele tinha acabado de alugar um local ali pro e-commerce, né? Eu atendi ele na empresa dele. Então olha que legal, né? Essa facilidade que o Felipe gera, né? Sim. Provavelmente ele já precisaria estar lá para resolver alguma coisa do próprio trabalho. Sim. Em vez dele se deslocar na barbearia, cortar, depois ir para a empresa. O Felipe foi lá e atendeu ele diretamente na empresa. Né? Sim. Aqui em casa também, né? Você ganhou a Jennifer tá aqui. Sim. O Heraldo, que é o marido, veio fazer um trabalho aqui em casa. No fim já emendou um corte. Cortou o meu, depois cortou o do Heraldo. E assim vai. E assim vai indo, né? Vai indo. Vai avançando.
Então, enquanto alguns barbeiros tradicionais têm o aluguel, o fixo, né, você tem o deslocamento e combustível, né, de dividir o seu tempo e tal. E tem a questão daquilo que a gente mais gosta de fazer também. Né? Você gosta de conhecer pessoas, visitar lugares. Daqui a pouco você já vai ter a entrada liberada sem convite aqui. Já passei, eu estava entrando na frente do serviço, né? A mulher falou, eu fico no vídeo, então a gente vai ter pelo meio, para Paris, né? Não sou barbeira, tem um cadastro lá que eu feito, né? Eu falar com o barbeiro, já nem questão do tempo, sabe? Legal. Você conhece alguém aqui em Londrina que está praticando isso? Aqui em Londrina não. Só em São Paulo. E você fez cursos para conhecer também esse mundo, né? Sim. O barbeiro ele tem sempre estar se atualizando, né? Tem curso tanto de corte e tal. Eu fiz um curso com um barbeiro. Quando surgiu essa ideia na minha cabeça, eu tinha lesionado, né, o tendão, e ali eu estava procurando outras formas de ser um barbeiro diferenciado, né? Na época ainda, esse novo nicho de barbeiro visagista, né, nem existia ainda. Eu falei, como que eu vou ser um barbeiro diferenciado? Cortar bem, hoje em dia muitos barbeiros estão cortando, né? Cortam, na verdade, né? Mas a grande maioria. Cortar bem é tipo assim, é obrigação. Então, eu procurei algo que me diferenciasse daqueles barbeiros ali, né? Eu falei, na barbearia todo mundo aprende. Trabalhar numa barbearia boa também, todo mundo trabalha. Mas o que o barbeiro está fazendo de diferente hoje? Eu falei, mas em domicílio eu vejo poucos, né? Indo até a pessoa, atendendo a pessoa. Não só aquela pessoa que deseja economizar tempo, mas também algum idoso, né? Pessoas com uma. É verdade. Alguma pessoa que tem dificuldade de andar, né? Acamado. Eu não tinha pensado nisso, hein? Essas coisas. Legal. Então, eu falei, vou atender em domicílio que eu consigo ir até o senhor de idade, né? Alguma pessoa com deficiência também. E isso gerou essa ideia. Eu fui pesquisar no YouTube, né? Barbeiros a domicílio. E apareceu um vídeo do Emerson, né? O Emerson é um barbeiro de São Paulo, que atende ali a região de Alphaville. E o vídeo dele ali, que eu vi naquela época no YouTube, eu fiz modelações no meu negócio, né? Na minha pessoa. Falei, aqui onde eu moro em São Paulo ninguém faz isso, ele faz isso lá em Alphaville, né? Eu comecei a fazer ali na região. Até que eu consegui seguir no Instagram, né? Eu fui conversando com ele no Instagram, eu coloquei no WhatsApp, no início ele dava uma mentoria também, né? De como você atender clientes em domicílio, né? E ali eu peguei um pouco da experiência dele. E pego até hoje, porque toda dúvida que eu tenho em relação ao atendimento em domicílio, como que ele fez, como que ele validou, ele vem me ajudando também. E é algo bom, porque eu estou fazendo aqui no Rio. Eu não tinha pensado nisso, hein, Felipe? Você foi falando aí, fui lembrando de potenciais clientes para te indicar, cara. Sim. Pessoal de idade, com dificuldade de locomoção, ou alguém que está acabado, ou uma cadeira de rodas, né? Enfim. E eu estava lembrando também que a primeira vez que você veio aqui cortar, você cortou o André também, né? Então tá toda vez que você, pelo menos aqui comigo, só hoje que acho que não vai ter, sempre consegue cortar dois ao mesmo tempo. O André, no café, ele falou, essa semana que vem eu preciso dar
dar um tapa no cabelo já de novo. E aí você já saiu com a data marcada. Não, daí eu peguei o celular pra marcar, Ai. daí ele falou, vou ver o dia aqui e te falo. Eu falei, vamos marcar essa semana, né? Qual dia é melhor? Então, ó, você já tava na frente dele, já podia, vamos puxar a tua agenda, já puxa a minha aqui e já vamos marcar, ué. Sim, mas eu fiz isso, mas ele não sacou a agenda dele, não. Depois nós vamos resolver isso. É, que legal, tá vendo? As coisas Sim. começam a se mexer, né? Sim. As coisas começam a dar certo. É, tem que seguir o caminho, não tem jeito. Olha aí, essa de gente idosa ou Sim. que sofreu acidente, né? Tem Uhum. bastante. E precisa bastante também, né? Porque uma pessoa assim, né? Dificilmente ela vai conseguir ir até a barbearia. Então, assim, o meu público-alvo acaba não sendo só pessoas que não têm tempo, que têm uma rotina corrida, e sim também pessoas que não têm essa mobilidade de ir, né? Até um local. E a importância da mentoria, né? Nós aqui do MVP, dos grandes elogios que os mentorados nos dão é o acesso que eles têm a mim, sabe? Então, estou com uma dúvida. O próprio Leonardo, né, falou lá no nosso café de sábado que ele estava lá negociando com o cliente, né, surgiu uma dúvida, aparentemente era uma negociação perdida. Aí ele me mandou mensagem, eu falei, o que você faria numa situação dessa? Aí eu já respondi para ele, já preparei ele, e ele foi lá e conseguiu reabrir a negociação. Né? Então isso que eu acho que é um grande diferencial, né? Você ter o mentor também a sua disponibilidade, a sua disposição. Né? Tem outras pessoas lá também, que olha, eu vou ter uma reunião amanhã, como que você acha que eu devo me preparar? E aí eu faço algumas perguntas que eu necessário e dou algumas dicas aí para até pitch eu já fiz aí para as pessoas irem em eventos de empreendedores. Verdade. Acho que é isso, né? Quando você faz uma mentoria, você tem um mentor, se foca realmente só porque eu acho que também o que eu trabalhava no começo tem vários mentores, assim, sabe, no YouTube e tal, acompanhando em rede social. Então, até isso eu decidi focar só nos pontos, sabe, para não ficar aquela necessidade de informação, né, de focar só em um. E assim, hoje assim, sendo mentorado com você, é algo que se torna mais uma mentoria, né, uma amizade, né, é um negócio tipo, que você vê que hoje não é só um mentor, ele é meu amigo, né? E assim, você está em lugares assim, conhecer pessoas novas, você entende que nem sempre vai ser um negócio. Nunca. O negócio eu acho que é o depois, o laço que você constrói ali de amizade é algo mais importante, né? Porque as outras coisas se tornam naturais, né? Acaba sendo uma consequência. Sim, uma coisa mesmo assim, em relação a isso, assim, eu te conheço há um ano aproximadamente, e eu te conhecia lá no começo, mas eu vim te atender um ano depois, quase. Você me atendeu umas 2 vezes na barbearia, né? Sim. Mas a domicílio mesmo, realmente. Um tempo depois, né? Foi algo assim, natural, né? E estamos aí com pacote, gente. Legal. Cara, você falou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente tem a obesidade intelectual, né? Você usou esse termo, né? Porque tem realmente muito conteúdo na internet, eles são muito bons para abrir a mente, mas quando você quer realmente uma mudança, uma transformação, você precisa seguir uma linha, um método, um sistema, né? E você começar também a olhar muitas pessoas com muitas visões diferentes, às vezes você se perde um pouco, né? Isso. Tá ótimo. Legal. Sim. E eu tenho um aniversário importante, hein? Sábado.
Tem. Aniversário de um ano. Legal. Legal. E então você tem muitos mentores que você está consumindo grátis, às vezes com conteúdos dispersos, né? Você assiste um momento, eles todos picoteados, né? Sim. Em momentos diferentes. Então você tem o conhecimento, mas é difícil pôr em prática. Essa que é a grande questão. E quando você faz uma mentoria estruturada, com começo, meio e fim, as nossas tarefas são muito importantes, né, Felipe? Porque a gente meio que força, né, induz você a fazer um encontro com outras pessoas, apresentar o seu trabalho para outras pessoas, entender o que as pessoas precisam, automaticamente você vai recomendá-las para sua carteira de contatos, eles também vão poder fazer isso com você. Então são rodadas de negócios constantes, né? Vocês vão criando uma confiança no outro. É o que você falou, começa ali com algo profissional, mas depois acaba até virando amizade. E não é só com mentor, não, é entre mentorados, né? A gente vai promovendo esses encontros, né? Seja café, seja um jantar. Então acho que isso também não tem preço, né, cara? Fazer parte de uma comunidade de pessoas com o mesmo ideal, né? Que querem crescer, se desenvolver, vender cada vez mais. Acho que é isso. E, gente, o Felipe, ele deixa tudo isso aqui limpinho, impecável. A Jennifer, né, nossa funcionária aqui, sempre elogia. Aí, primeira vez, Felipe, depois que saiu, eu falei, ô Jennifer, dá uma olhada direitinho aí, vê se o negócio tá... o cabelo lá, né? Não, ele é caprichoso. Né, Jennifer? Ele é caprichoso. Então tá bom, tá aí, ó. Então ele sempre deixa tudo muito em ordem. Cara, brigadão. Foi show de bola. Mais um corte de sucesso. Gente, ó, até a próxima, hein? Tá vendo? Antes que seja tarde demais, ganhe tempo. Ó. Com barbeiro a domicílio. Isso aí. Obrigado. Pega essa dica.